Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da potenciação de números naturais. Essa palavrinha, a princípio, é um pouco diferente, né, do nosso vocábulo utilizado até agora, mas nós veremos daqui a pouco que é algo bem simples, ok? Vamos pensar num exemplo. Suponha que numa sala ou num escritório existam 3 gaveteiros. Okay? Então aqui eu tentei fazer a representação desses gaveteiros. E você tem, nesse gaveteiro, né, você tem aqui o gaveteiro em preto, em azul você tem pastas. Ok? Então você tem pastas dentro de um gaveteiro e dentro de cada uma dessas pastas você tem cadernos, por exemplo, né, que eu desenhei aqui tracinhos verdes. Ok? Uma situação hipotética. Você tem um gaveteiro, ele tem pastas, e dentro de cada uma dessas pastas, você tem 3 cadernos em cada uma delas. Tá bom? Então, vejamos. A pergunta é, quantos cadernos existem nesses 3 gaveteiros? Ok? Então, vamos pensar apenas nesse, né? Nessa representação muito feia aqui, que eu fiz. Ok? Então, vejamos. Nesse gaveteiro, vamos pensar aqui. Aqui eu tenho uma pasta em azul. Dentro dessa pasta eu tenho 3 cadernos em cada uma delas. Tá? Então, quantos cadernos eu tenho aqui? Bom, eu tenho 3, 3, 3. Né? Ou seja, o número 3, ele aparece quantas vezes? 3. Né? Eu tenho 3 vezes 3, são 9 cadernos, olhando essas 3 pastas aqui. Okay? Ou seja, o número 3, ele se repete 3 vezes. Tá? Então, 3 vezes 3. Da mesma forma aqui embaixo, veja, eu tenho 1, 2, 3. E esses 3 se repetem 3 vezes, porque eu tenho 3 pastas. Tá? Então, de novo, 3 vezes 3. E aqui, mesma coisa, tem 3 cadernos, né, em cada uma das pastas, 3 pastas, então tem 3 vezes 3. Como que eu faço para eu somar, né, a quantidade de cadernos? Eu poderia ir contando de 1 em 1, né, mas a ideia aqui é utilizar a multiplicação, tá? Para a gente relembrar um pouquinho também de multiplicação. Veja, então aqui eu tenho 3 vezes 3 cadernos, aqui eu também tenho 3 vezes 3 cadernos, e aqui eu também tenho 3 vezes 3 cadernos. Então a quantidade de cadernos nada mais é do que a soma disso tudo, concorda? Ou seja, esse 3 vezes 3, ele aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, nesse gaveteiro eu tenho 3 vezes o quê? 3 vezes 3. Tudo bem? Olha, esse 3 vezes 3 aqui, ó, que eu coloquei entre parênteses, é um número que se repete. Né? Então esse número aparece 1, 2, 3 vezes. Ok? Então, 3 vezes 3 vezes 3. Tudo bem, gente? Só que isso representa a quantidade de cadernos de um gaveteiro. Suponha que nessa sala você tenha 3 gaveteiros. O que eu posso fazer? Bom, eu pego essa quantidade de cadernos aqui e faço o quê? Multiplico por 3. Né? Então eu posso colocar até mesmo um colchete aqui e multiplicar essa quantidade de um gaveteiro por 3, né? Porque eu vou encontrar, então, a quantidade de cadernos, né, que cabem nesses 3 gaveteiros, que possuem essa mesma configuração aqui. Tudo bem? Mas veja, então, o número 3 aparece quantas vezes aqui? 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, eu posso escrever isso como sendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Muitas vezes, né? Até cansa de escrever 3 vezes 3, né? E 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Ou seja, você tem então 81 cadernos nesses 3 armários, né? Pensando nessa mesma configuração que eu mencionei anteriormente. Ok? Então veja, como eu falei, é chato, não é? Ficar escrevendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Suponha que eu tenho que escrever mais vezes. Não é chato ficar repetindo isso? Seria legal, né? A gente ter uma maneira mais simples de escrever isso, não seria? E existe. Para nossa alegria, existe. Ok? Então, existe o que a gente chama de uma escrita simplificada. Tá?
Se vocês se recordam, a gente utilizava a operação de multiplicação também para indicar a adição de parcelas iguais. Lembram disso? Olha só, se vocês não se lembram, vão lembrar aqui agora. Considera esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o número 8, tá certo? Eu tenho parcelas iguais. Todas elas são representadas pelo número 8. Quantas parcelas eu tenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Como que eu poderia representar isso de uma maneira, digamos, mais compacta, né? Mais fácil de escrever? Bom, o número 8 aparece 6 vezes, não é? Ou seja, eu tenho 6 vezes o número 8. Multiplicação. Ou seja, a multiplicação, nós vimos anteriormente, que ela era utilizada para representar a adição de parcelas iguais. Ou seja, essa multiplicação aqui, ó, ela representa essa adição de parcelas iguais. E 6 vezes 8, 48. Tudo bem, gente? Agora, vem a pergunta. E se, ao invés de a gente ter adição de parcelas iguais, eu tiver multiplicação de parcelas iguais? Existe uma maneira mais simples de escrever isso? Existe. Isso é o que a gente chama de potenciação. Okay? A potenciação, num certo sentido, ela vem trazer para a gente uma multiplicação de fatores iguais. Ok? Então, quando você tem fatores iguais na multiplicação, você consegue escrever isso de uma maneira mais simplificada. E é muito simples, gente. Olha só. Se eu tenho 3, 3, 3, 3, quantas vezes o número 3 apareceu? 4 vezes, não é? Então, olha só, que legal. Eu escrevo apenas uma vez só. Só uma vez. E a quantidade de vezes que ele aparece? São 4 vezes, não são? Eu escrevo aqui em cima, ó. 3 com 4 aqui em cima. Tá? Só isso. Ou seja, quando eu olho para isso, 3 elevado a 4. Tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês que existem alguns nomes específicos. Tá? Mas por enquanto vamos entender aqui. 3 elevado a 4. Eu estou dizendo que o número 3 está multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ok? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Ah, gente, então, ó, muita atenção nisso. 3 elevado a 4. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 4 vezes, tá bom? Não é 3 vezes 4, não. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 4 vezes. Tá? Dá 81. 3 vezes 4 é 12. Tá? Muita atenção nisso. Isso não é igual a 3 vezes 4. Tá? Eu estou enfatizando isso, porque muita gente erra. Tá? Então, muita atenção nisso. É só você repetir o 3 4 vezes. Mais nada, gente. Só isso. Muito fácil. 7 vezes 7. Bom, eu tenho 7 multiplicado por ele mesmo. Então, o 7 apareceu quantas vezes? 2. 2 vezes. Então, eu escrevo 7 elevado a quanto? 2. E quanto que é 7 vezes 7? Ou 7 elevado a 2? 7 vezes 7, 49. Não é 7 vezes 2, é 7 vezes 7. Muita atenção nisso. 49. Aqui eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes o número 5 apareceu? 3 vezes. Então eu escrevo 5 elevado a 3. Só isso. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Confiram a continha depois. Tá? Atividade para vocês. Calculem 5 vezes 5, 25. E calcula multiplicado por 5. Verifique que dá 125. Tá bom? Agora aqui, ó. 2 elevado a 5. Ou seja, eu tenho o número 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, tá bom? Então, olha, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Tá bom? Então, 2 elevado a 5, 32. Agora,
Se eu tenho 5 elevado a 2, então eu tenho 5 vezes 5, né? Só duas vezes. Então 5 vezes 5, 25. Então veja aqui, gente, olha, 2 elevado a 5 é diferente de 5 elevado a 2. Tá? Então se você trocar a ordem aí, o seu produto, ou seja, o resultado da multiplicação, será diferente. Tá? Então, muita atenção nisso. É muito simples. Se eu tenho um número 3 elevado a 5, eu multiplico ele 5 vezes. Tá? E isso vale para qualquer número. 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2, né? 7 vezes. Tudo bem, gente? Só isso. Tá? Então, na sequência, nós veremos mais algumas coisinhas relacionadas à potenciação. Bom, pessoal, dando continuidade, então, ao estudo da potenciação de números naturais, nós veremos agora que, assim como nas demais operações, aqui também a gente tem alguns nomes especiais. Né? Então, vamos lá. Vou explicar esses nomes por meio de um exemplo. Veja aqui, ó. 2 elevado a 3. Tá? Então, eu tenho o número 2 será multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Lembra o significado disso? Quando eu escrevo 3, logo aqui à direita acima do 2, eu estou dizendo que o 2 será multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Tudo bem, gente? Bom, então aqui o 2, como ele está abaixo do 3, a gente chama o 2 de base. Tudo bem? E o número 3, ele é chamado de expoente, ou seja, o expoente, né, é um número que aparece logo aqui acima da base. Ok? E o resultado disso, dessa operação, no caso aqui da multiplicação, que é 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Esse número 8 ele é chamado de potência. Ok? Então, vocês têm esses três nomes, a base, o expoente e a potência. Tá? Então, vejamos um exemplo. Identifique as potências e calcule o valor de cada uma delas. Tá? Então, vejamos. Eu tenho que a base é o número 6 e o expoente é o número 2. Então, vamos fazer. Qual é a base? A base é o número que fica logo abaixo, não é? Então, veja, base 6, expoente 2. Então, eu tenho que escrever o número 6 e o número 2 logo aqui em cima, concorda? Porque a base é 6 e o expoente é 2. Mas o que é isso? Não é 6 vezes 2, tá? É 6 vezes 6. O número 6 multiplica ele mesmo. Lembra que aqui também eu estou usando o pontinho para indicar a multiplicação. 6 vezes 6, 36. Ok? Próximo. Expoente 4 e base 1. Então tem o expoente é 4 e a base é 1. Ou seja, então eu escrevo 1 aqui embaixo e o 4 aqui em cima. Tá certo? Então veja, 1 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 4 vezes. Quanto que dá? Dá 1, né? Porque é 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Tá certo? Então, 1 elevado a 4 é igual a 1. Tudo bem? Agora, o contrário, veja. Base 4 e expoente 1. Ou seja, o 4 vem embaixo e o 1 vai lá em cima. Então, 4 elevado a 1. O que significa isso? 4 elevado a 1. O 4 aparece quantas vezes? Apenas uma vez. Não é porque o expoente não diz a quantidade de vezes que a base aparece. Então, se eu tenho um expoente 1, então isso significa que a base aparece apenas uma vez, ou seja, 4 elevado a 1 é simplesmente o número 4. Tudo bem? Agora, base 10 e expoente 5. Então, a base é o que vem logo abaixo. Então, 10. Expoente 5, que vai logo acima. Então, 10 elevado a 5. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Né? 5 vezes. Tá? Então, você tem que calcular esse valor. Se eu deixo para vocês fazerem a continha, isso nada mais é do que o número 1
acompanhado de 5 zeros, tá bom? 2, 3, 4, 5. Ok? Então, esse 10 elevado a 5 é o número 100.000. Tá bom? Exercício para vocês. Façam aí. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Não é difícil, né? 10 vezes 10, 100. Vezes 10.000. Vezes 10, 10.000. Vezes 10, 100.000. Ok? Então, verifiquem. Tudo bem? Agora, base 0 e expoente 3. Ou seja, a base, né, o que vem embaixo é 0. E o expoente é o que vem logo acima, 3. Né? O que significa isso, gente? Que o 0, né, está sendo multiplicado quantas vezes? 3 vezes. Né? Então, é 0 vezes 0 vezes 0. 3 vezes. E dá 0. Ok? Lembra que se você tem uma multiplicação e um dos fatores é 0, né, então o resultado já é 0. Né? O produto já é 0. Aqui no caso, né, todo mundo já é 0, né? Porque é 0 vezes 0 vezes 0. Né? Você pode escrever. Né? Que dá 0. Tudo bem? Bom, então, entendido, né, um pouco sobre a estrutura, os nomes, né, dos elementos que aparecem na potenciação, vejamos então a leitura de uma potenciação. Bom, pessoal, quando eu escrevo 2 com 0 em cima, ou seja, base 2, expoente 0, eu leio dessa maneira, 2 elevado a 0. Ok? Se aqui fosse, sei lá, 20, não seria 20 elevado a 0. Tudo bem? Agora aqui, ó, quando eu tenho a base 5 e o expoente 1, eu leio como anteriormente, 5 elevado a 1. Tudo bem? Agora, se eu tenho o expoente 2, aí a gente tem um nomezinho especial. A gente diz 7 ao quadrado, ou 7 elevado ao quadrado, ou 7 elevado a 2 também, tá? Não está errado. Mas a gente deixa esse nome especial, né, para o 2, tá certo? Porque todo número, por exemplo, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Tá? Esse número ele é chamado de número quadrado perfeito, tá certo? Porque você pode construir um quadrado cuja área é 49 e cada um dos lados mede 7 unidades. Tudo bem? Então, todo número elevado a 2, no momento que a gente vai fazer a leitura da potenciação, a gente diz 7 ao quadrado. Tudo bem? Agora, um outro nome especial, que são apenas esses dois, tá bom? É o caso quando a gente tem o expoente 3. Tá? Então, você pode também falar 10 elevado a 3. Não está errado. Tá? Só que a gente fala, é mais usual, a gente dizer 10 ao cubo. Tá? Então, 10 elevado a 3, você pode ler, né? Aqui eu estou falando para vocês sobre a leitura da potenciação, você pode ler como sendo 10 ao cubo. Tá? E por que ao cubo? Porque você pode também formar os números que são chamados de cubos perfeitos. Tá? Por exemplo, né, você pode construir um cubo cujo volume seria 1000 unidades de volume, tá certo? Então, um 1000 ele é um cubo perfeito, ok? Muito bem, então você fala o número 10 ao cubo, tá bom? Agora, 14 elevado a 4, ok? Ou você pode também dizer 14, ou 14, né, como você quiser, elevado à quarta potência, tá? Por isso que eu escrevi quarta P, P de potência, tá? Então você pode ler como sendo 14 elevado à quarta potência, tá? 3 elevado a 5 ou 3 elevado à quinta potência, tá? 6 elevado a 7 ou 6 elevado à sétima potência. 8 elevado a 8 ou 8 elevado à décima potência. Tá? E se fosse a 1000, né? Sei lá, 7 elevado a 1000, você faria a leitura 7 elevado à milésima potência, tá? Ou 7 elevado a 1000. Tudo bem, gente? Então, essa foi, né, uma breve discussão sobre a leitura da potenciação. Bom, pessoal, até agora nós vimos a definição de potenciação, os nomes dos elementos que aparecem na potenciação,
nós vimos a leitura da potenciação, como a gente consegue efetuar o cálculo. E, para finalizar essa parte, eu apresento aqui agora 3 casos especiais, tá certo? Que podem depender ou do expoente ou da base, tá bom? Então, vejamos aqui. Quando você tem um expoente 1, tá certo? Se vocês se lembram, né, agora há pouco, tinha o exemplo 4 elevado a 1, né? O expoente representa o número de vezes que a base será repetida, né, multiplicada. Então, se o expoente é 1, tá certo? Então, a base vai ser repetida quantas vezes? Uma vez, tá? Entenda a potenciação de um número natural como sendo o número de vezes que esse número será repetido e posteriormente multiplicado. Tá bom? Ele por ele mesmo, tantas vezes quanto indicar o número que estiver no expoente. Tudo bem? Então aqui no caso, ó, expoente 1, todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. O que eu estou dizendo? 3 é um número natural, não é? Você eleva ele a 1, o resultado é esse número mesmo, que você elevou a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok? Segundo, esse é interessante, veja, expoente 0. Então você tem a base, né? Pode ser o número que for, mas elevado a 0. Tá? O que acontece quando você eleva um número a 0? Você não está... Porque o elevado, a gente viu que pode ser visto ou entendido como sendo o número de vezes que a base é repetida. Mas a gente tem uma pequena exceção. Tá? A gente tem o caso do expoente 0. Okay? Todo número natural diferente de 0, tá? Isso é importante, elevado a 0 é igual a 1. Okay? Então, para qualquer número natural, desde que ele seja diferente de 0, se você eleva ele a 0, o resultado é 1. Tá? Então, veja, o 4. 4 é um número natural? Sim. Ele é diferente de 0? Sim. Então, 4 elevado a 0 é igual a 1. Ok? 5. 5 é um número natural? Sim. É diferente de 0? É. Então, 5 elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Esse número aqui, 1023, é um número natural diferente de 0? Sim. Né? Elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? 49 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número natural diferente de 0 é elevado a 0, tem resultado igual a 1. Okay? O caso em que você tem 0 elevado a 0, fica para depois, tá bom? Fica como pesquisa para vocês aí, tá bom? Pesquisem o significado de 0 elevado a 0, tá? Ou se não, pergunte ao seu professor, beleza? Então, todo número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, tá? Então veja, e o outro caso, que é importante, é o caso das potências de base 10, ou potências de 10. Tá? Então, eu escrevi um textinho aqui e a gente vai ver os exemplos aqui depois. Vamos devagar aqui. Ó. Em toda potenciação de base 10 e número natural no expoente, então você tem a base 10 e um número natural no expoente, o resultado tem o número 1. Qual será o resultado dessa potenciação? Então você tem 10 elevado a algum número natural. Qual será o resultado? Tá? O resultado será o número 1, como o primeiro algarismo, seguido de tantos zeros quantos indicar o expoente. Confundi um pouquinho, né? Mas no exemplo é claro, olha. Vejamos aqui, 10 elevado a 0. A gente já viu que todo número natural diferente de 0 elevado a 0 tem como resultado igual a 1. 10 elevado a 1 é uma vez só que aparece. A gente viu, todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 ao quadrado. Qual é o expoente aqui? É o número 2, não é? Então, qual é o resultado dessa potenciação aqui? Vai ser o número 1, como o primeiro algarismo, seguidos de tantos zeros quantos indicar o número do expoente. Ou seja, quantos zeros eu vou colocar depois do número 1? 2 zeros. Por quê? Porque aqui eu tenho o número 2. Tá? Então, aqui, ó, eu não coloquei nada aqui depois do número 1, porque aqui era o número 0. Aqui eu coloquei apenas um 0. Por quê? Porque aqui eu tinha o número 1.
Aqui eu coloquei 2 zeros. Por quê? Porque aqui eu tinha o número 2. Aqui eu coloquei 3 zeros. Por quê? Eu tinha o número 3, ou seja, 10 ao cubo é igual a 1000. E se eu tiver 10 à quarta? Eu vou escrever o número 1, seguido de quantos zeros? 4, ou seja, o número 10.000, tá bom? E se eu tiver 10 elevado a 10, ou a 10ª potência, eu vou escrever o número 1 seguido de 10 zeros, ó, 3, 6, 9, 10. Tá? Pergunta para vocês, qual é esse número? Como que eu faço a leitura desse número grandão aqui? Hein? Vamos lá. 1000, né? 3 zeros corresponde a 1000. 6 zeros eu estou na classe dos milhões, lembra? 9 zero, bilhões. Então aqui eu tenho 10 bilhões. Tudo bem? Então eu tenho 10 elevado a 10 é o número 1 acompanhado de 10 zeros. Certo, pessoal? Bom, então por hoje é só. Eu sugiro que vocês pratiquem bastante, trabalhem com muitas potências, resolvam muitos exemplos para vocês fixarem e verem que de fato não é difícil, né? Basta você efetuar as multiplicações com parcelas iguais. Ok? Então, até a próxima aula.